Abra sua Bíblia em Gênesis 40. Gênesis 40, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servissem, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro aí de 3 dias, Faraó te reabilitará, te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, como lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo que te correr bem, e rogo-te que sejam bondosos para comigo, e façam menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não lembrou de José, porém dele se esqueceu. Vamos orar. Senhor, dá-nos agora uma mente cativa a Cristo. Dá-nos que a nossa alma, de fato, descanse no Senhor, que a nossa mente não se turbe, como lemos aqui no texto, ao contrário, que ela fique cativa a ouvir a Tua voz. E nós pedimos isso: sê conosco, fala conosco e muda o nosso viver para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aliás, as crianças, vocês vão fazer o seguinte desenho: uma taça e um pão. Do jeito que vocês quiserem, uma taça e um pão, porque Deus usou a vida justamente de um copeiro e um padeiro para cumprir os seus propósitos, e a gente vai entender um pouco mais disso agora de manhã. Meus irmãos, é curioso como tem gente que se impressiona com os sonhos, não é mesmo? Tem gente impressionada, não pode ter um sonho que já... Imagina que, se eu ouvir isso: pastor, eu sonhei que um pão japonês gigante queria me afogar numa taça de vinho. O que quer dizer isso? Ué, no dia anterior, você deixou, depois que você saiu da exposição sobre o Japão, você foi fazer compras no Super Adega
e antes de ir para casa pegou um sanduíche num drive-thru. Não foi isso? Veja o que és profeta. Não. Antes de eu dormir, eu só dei uma olhadinha nas redes sociais, você postou tudo isso. Você só juntou as coisas. Eu não sou vidente, eu sou pastor. Claro, meus irmãos, que essa história não aconteceu. Fui eu que criei. Para a gente pensar como tem pessoas que conectam sonhos acreditando que vem da parte de Deus. Às vezes tem a ver com aquela vontade que a gente está querendo. Está querendo a cura de um parente, está querendo uma promoção, e aí a nossa mente junta lé com cré, como diria minha irmã, e a gente acorda, às vezes, ou muito triste ou muito animado, mas são conexões da nossa mente, e a gente vai falar um pouco disso. Mas com a história de hoje, desses dois sonhos, nós vamos ver a soberania com que Deus executa os seus soberanos propósitos, usando meios ordinários e extraordinários a partir da vida das pessoas no tempo preciso. Eu vou repetir. A condução com que Deus executa seus soberanos propósitos, usando meios ordinários e extraordinários a partir da vida das pessoas no tempo preciso. Mantenha sua Bíblia aberta, seu aplicativo, e acompanhe. Os versículos 1 a 4, nós temos essa introdução que fala da prisão de um copeiro e de um padeiro. Mas o texto começa dizendo, passadas estas coisas. Talvez alguns estudiosos fazem umas contas e chegam à conclusão que provavelmente já passou mais de uma década que José estaria preso aqui. É uma conta. Mas o fato é que José está numa prisão e aconteceu algo. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe fez alguma coisa grave. A noção do hebraico nos leva a pensar isso, a entender isso. E Faraó ficou indignadíssimo. Faraó ficou muito bravo com essa ofensa contra ele, pessoalmente. E vejam, meus irmãos, que aqui, quando se fala copeiro-chefe, padeiro-chefe, não eram meros profissionais dessa área. Eles eram servos do faraó, da corte de Faraó. Eles eram, inclusive, considerados oficiais de Faraó. Então, era gente importante no dia a dia do Egito. Então, duas pessoas importantes foram mandadas para a prisão porque ofenderam Faraó. Só que Faraó deixa-os aos cuidados de Potifar, que era o responsável por tudo isso, na mesma prisão que José estava, que era uma prisão diferente, onde ficavam os oficiais. Era talvez uma área especial, enfim, mas era o mesmo lugar que José estava. E o texto vai mostrar para nós que José servia naquela prisão exemplarmente. José está preso, José está cativo. É óbvio que José não está tendo uma vida boa. E ali José é fiel ao serviço que lhe era dado. Por quê? O texto do domingo passado nos ajuda a entender, versículo 23 do capítulo 39. Porque Javé era com ele, e tudo o que ele fazia, Javé fazia prosperar. Porque José era fiel ao Senhor e usado pelo Senhor nos seus propósitos, essa fidelidade refletia ao redor de José, tanto que Potifar continua acreditando em José de alguma forma, não é mesmo? E dá a ele uma responsabilidade, nós vamos ver isso mais para frente. Mas, meus irmãos, permitam uma ilustração pessoal. Uma antiga banda aqui do DF, chamada Raízes, foi tocar e o seu líder pregar num evento numa igreja em Cuiabá. Naquele dia, eu estava lá e o Senhor me alcançou. E 10 anos depois, já morando aqui em Brasília, já sendo pastor, eu pude pregar na igreja onde congregava a maioria dos membros daquela banda. Foi uma noite fantástica. Eu pude, antes de começar o sermão, agradecer a Deus pela vida deles, pelas vidas deles. E, obviamente, que aquele foi um momento de choro geral, principalmente meu e deles. Né? Se eu já choro aqui, imagine naquele dia, não é, meus irmãos? Mas eu lembrei dessa história porque, veja,
primeiro que eu jamais imaginava ser crente. Eu odiava crente, né? O Senhor então me alcança num outro estado, com uma banda de outro estado, pregando numa igreja que eu tinha visto, passado por ela, era perto da minha casa, uma história longa, não vem ao caso. O Senhor usa essa banda para me alcançar. Anos depois, mais de uma década depois, o Senhor já tinha transformado a minha vida, me feito pastor, e eu vou pregar na igreja dos caras que pregaram para a minha conversão. Eu te pergunto, o acaso faz isso? Eu não consigo acreditar que o acaso é tão bom que explodiu o mundo, e o mundo saiu fazendo as coisas por aí soltamente, e aconteceu tudo isso encadeadamente. E nós não vemos isso na Bíblia, meus irmãos. O que nós vemos é justamente a doutrina da soberania de Deus, que está aparecendo continuamente na vida de José, e vai continuar sendo mostrado isso nos próximos sermões. O Senhor está mostrando quanto ele é soberano. Moisés é que registrou isso. Eles estão saindo da terra da perdição, eles estão saindo do Egito. E o Senhor está mostrando que, esse é o nosso Deus, o Deus que tem a história nas suas mãos. Meus irmãos, nós precisamos entender que as vidas e os eventos, eles são entrelaçados por Deus, dentro da história da redenção, dentro da história da aliança. Isso não é fruto da sorte ou do azar conforme a pessoa, isso não é fruto de forças místicas da mãe natureza, isso não é fruto do universo conspirando em nosso favor, não. Isso é a soberania de Deus conduzindo todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Por exemplo, as autoridades ímpias, o tempo e o espaço, as pessoas, os acidentes que acontecem na rua, por exemplo, as injustiças, as promoções profissionais, as mudanças de cidade, a morte de um ente querido, ou a perda de uma gestação, ou não conseguir gerar um filho, absolutamente tudo está debaixo da soberania de Deus, ainda que no momento não entendamos. Veja, meus irmãos, José não está entendendo porque ele está uma década preso. A gente conhece a história porque essa história já aconteceu, mas imagina você preso, você honesto, não fez nada de errado, está preso e não está entendendo nada. Mas nós experimentamos dessas coisas também, não é verdade? Você já passou por situação que você fala, não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida? Sua vida às vezes está indo assim em céu de cruzeiro, acho que é essa a expressão, né? Ou mar de cruzeiro, qualquer coisa. Mar de brigadeiro, céu de brigadeiro. Brigadeiro para mim é comida mesmo. Então, a vida está indo muito bem, de repente vira um caos. E fica tempos esse caos. Só que depois do caos vem uma bonança que acontece coisas fantásticas e você fala, uau! E você nem lembra do caos, às vezes. Às vezes você não chegou ainda na bonança. Aliás, diz um amigo meu que depois da bonança vem a tempestade, né? Mas tudo isso, meus irmãos, está no controle de Deus. Se você fizer um exercício mental no seu coração depois também, você vai ver quantas coisas entrelaçadas que com o passar do tempo você entendeu. Na época não foi fácil. Na época talvez não tenha sido nem gostoso. Ou talvez foi muito bom. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa é promovida e você falou, ué, eu fui muito bem promovido, eu não fiz tanto esforço para isso. Me acharam aqui, me convidaram, fizeram um convite e eu dei um salto na minha carreira. Mas essa pessoa conheceu você quando você era um iniciante na sua vida profissional, ou tinha sido seu professor no ensino médio, que aí abriu uma empresa que depois te contratou. Essas histórias, meus irmãos, elas compõem uma única história, a história da redenção, a história da aliança, e nós estamos nela. E o Senhor da história controla a história. E isso é muito bom saber dessa verdade. Mas o texto continua e fala de 2 sonhos. Tem 2 oficiais presos, ambos tiveram um sonho na mesma noite, um sonho um pouquinho diferente.
Eles ficaram perturbados com esse sonho ao acordar, não é? Obviamente, naquela cultura, tinha uma ideia de sonho com premonição, se você sonhou, vai acontecer alguma coisa, mas José percebeu que ambos estavam tristes. Tristes por quê? E o texto diz. Mas antes disso, um parênteses. Você viu que José tem um olhar para perceber o que o cercava? Você vê que José está conectado com o seu mundo ao redor? Ele percebe que outros dois presos estão tristes. Olha, percebam o olhar de misericórdia de José com aqueles sonhadores. Lembra que José foi chamado de sonhador? José entende isso e ele está atento àqueles prisioneiros que eram prisioneiros como ele era. Mas o texto diz que eles estavam entristecidos porque não tinha ninguém que interpretasse os sonhos. Era comum isso, eles acreditavam que tinha que ter intérprete, sonhou, tem que ter intérprete, porque vai acontecer alguma coisa. E aí José faz algo fantástico ali no versículo 8. Ele declara a onisciência de Deus, ele declara a autoridade de Deus. Ele mostra que, o que não está no controle de Deus? Você acha que interpretação não está no controle de Javé, do meu Senhor, ou de Elohim? E José, então, com uma declaração de fé, cresce para cima deles e fala, me conta os seus sonhos. Porque, de fato, meus irmãos, José tem um sólido conhecimento de Deus. José tem uma firmeza de fé em meio àquelas difíceis circunstâncias. Ele está preso, meus irmãos. E ainda assim ele está declarando quem é o Deus dele. José é um evangelista ali, contando do seu Senhor. E então o copeiro-chefe se anima com isso e conta o seu sonho. Versículos 9 a 15. E o copeiro diz assim, olha, eu sonhei, tinha uma videira, a videira tinha 3 ramos, e ela era muito frutífera, e com o fruto dessa videira, com as uvas, eu fiz uma bebida, e eu mesmo entreguei na mão do próprio faraó. José, então, isso eu sei. 3 ramas, 3 dias. Está tranquilo, não é? E fica tranquilo, porque em 3 dias, o texto diz que ele disse, você vai ser reabilitado e reintegrado. Você vai ser considerado de volta e vai assumir a sua posição. Você vai voltar a servir Faraó pessoalmente como você fazia. E José então faz um pedido, os versículos 14 e 15. Observe uma coisa, meus irmãos, José tinha falado de algo sobrenatural. Agora José vai falar de algo natural ou ordinário. José também confia nos meios ordinários, nos meios comuns. José faz um pedido a uma outra pessoa. E ele diz, lembra-te de mim, seja bondoso para comigo, interceda por mim junto a Faraó. Pede para Faraó me tirar desta masmorra. A palavra masmorra aqui é traduzida por poço. Me tire do poço. Eu fui tirado de um poço e mandado para cá. Eu continuo no poço, minha vida está no poço. Me tira daqui, pede para Faraó me tirar daqui. E ele tinha 2 certezas. Versículo 14, ele diz, tudo vai correr bem, como eu falei. José tinha certeza que a fala dele tinha vindo da parte de Deus. Vai acontecer. Mas não tinha acontecido. Percebe a convicção, a firmeza de propósito dele? E no versículo 15 ele diz, ele tem uma certeza da sua própria inocência. Fala com o Faraó porque eu sou inocente. O que você faria nesse momento para provar sua inocência? Muito provavelmente você acusaria alguém, porque se tem um inocente, tem um culpado. O que José faz? Não acusa. Ele fala que ele é inocente, mas ele não acusou os irmãos dele que o roubou do povo dos hebreus. Ele diz que ele está preso injustamente, mas ele não falou contra a mulher de Potifar, ou como batizou o reverendo Mateus, a Potífera. Você percebe que José não acusa ninguém, meus irmãos? Percebe a integridade deste homem? E ele faz um pedido, então, ao copeiro. Mas aí o padeiro se anima, né?
Opa, interpretou bem, vou contar o meu. Ó, José, eu também sonhei um pouquinho diferente, mas eu quero que você ouça. Eu sonhei que tinham 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. No mais alto dos cestos tinham os manjares de Faraó, as comidas que um padeiro sabia fazer estavam lá, e as aves comiam do que tinha no cesto que estava sobre a sua cabeça. José falou: opa, sei também. 3 dias, 3 cestos, 3 dias. Eu fico imaginando se eu sou o padeiro. Tá batendo, né? 3 dias, 3 coisas, coisa boa. E aí José diz o que para ele? Fique tranquilo. 3 dias, 3 cestos, 3 dias. Em 3 dias, aí eu já estaria assim, ó. Fala que teu servo ouve. Você vai morrer por decapitação. O seu corpo vai ser exposto no madeiro e as aves vão comer o seu corpo. Eu fico imaginando a cara de frustração desse homem. Ué, mas do outro era bom? O meu é morte? E aqui há um detalhe, os comentaristas nos mostram, que naquela cultura a separação de corpo, da cabeça do corpo, tinha a ver com perdição eterna. E para não sobrar nada, o corpo ia ser comido. Então, o que o sonho estava dizendo, você está eternamente lascado. Eternamente. E me permito mais uma vez, eu sei que teoricamente e tecnicamente não é muito adequado, mas permito mais uma ilustração da minha vida. Na minha juventude, eu deixo bastante claro e fica registrado isso, que é antes da minha conversão, mas quando eu era garoto ainda, eu, por influências domésticas familiares, eu ia atrás das revelações sobre o futuro, que obviamente nunca deram certo, né? Mas tudo bem. Mas eu ia, meus irmãos. Virada de ano, então, dezembro era a época de correr para as bancas para comprar as revistas dos astrólogos famosos. Eu pensei em citar alguns, mas tudo bem. Estava eu lá nas bancas, comprando revistinha de fulano de tal para ver o que vem no ano seguinte. Também comprava as revistas que falavam tudo que é calendário astrológico eu comprava. O problema, meus irmãos, é que sempre me deu uma certa confusão, porque numa é leão, na outra você é macaco, e nunca você é um bicho igual, né? Mas ok. Aliás, quando alguém me pergunta, você crê em signo? Sim. Qual é o seu signo? Dinossauro. Mas dinossauro não existe. É isso. Mas eu continuava, eu não parava não, meus irmãos. Eu ia atrás de videntes. Vidente de vários tipos, vidente que lê carta, vidente que lê mão, vidente que lê bola de cristal, o que ele lesse, eu e alguns estávamos lá. Eu fiquei pensando, o que eu queria com aquilo? No fundo, meus irmãos, era especulação pelo futuro. Porque, veja, se eu soubesse o que aconteceria no futuro, eu podia fazer algo no presente. E aí, fazendo algo certo no presente, eu ia ter um resultado positivo no futuro. Obviamente, positivo segundo o meu querer. E essa perspectiva, esse desejo, é que me levava a essas práticas equivocadas. Mas eu te pergunto, e quando os crentes seguem as superstições do mundo gospel? A irmã da revelação, o sonho profético. Sonhei nessa noite, pastor, e eu procurei um irmão que interpreta. A palavra de um estranho na rua, fui abordada por uma pessoa na rua que me disse a minha vida. Veja, meus irmãos, Deus tinha propósitos distintos para esses sonhos. Por exemplo, é justamente a correta interpretação de José que vai ser usado no futuro, aliás, sermão seguinte, para a libertação dele mesmo. Ele tinha que, neste momento, ser um intérprete, porque depois o faraó vai sonhar e ele vai ser o intérprete. Depois desses 2 sonhos, José só vai interpretar mais um sonho, que são os 2 sonhos de faraó, que é a mesma coisa. Veja, José, meus irmãos, ele vai se tornar um grande governante, um governante exemplar, e não um intérprete de sonhos da corte de faraó. Percebe que isso é pontual, só serve para uma coisinha mínima de um projeto maior? Que isso não tem quase valor algum, a não ser para o futuro de José?
É claro que Deus pôde revelar isso pela boca de José. É claro que sim. Por conta do quê? Da onisciência de Deus. E não porque Deus prevê o futuro. Tem gente que acredita que Deus prevê o futuro. Deus sabe que no futuro, Deus vai lá no futuro, vê que eu vou aceitar Jesus, então ele me elege agora e eu vou aceitar Jesus no futuro. José entendeu isso porque Deus sabia o que ia acontecer no futuro. Meus irmãos, não tem futuro para Deus. Presente, passado e futuro só serve para a gente. Deus é. Daqui a 1000 anos, Deus já é. A gente ainda está 1000 anos faltando para chegar lá. Percebe que para Deus é por isso que Deus sabe todas as coisas, porque é Ele que faz e é Ele que está no momento das coisas. Os meios extraordinários e os meios ordinários, todos eles pertencem a Deus. Vamos pensar um pouquinho, qual a utilidade atual dos sonhos, se a vontade de Deus já foi totalmente revelada? Hebreus 1 diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Hebreus é uma carta grande, ele abre a carta dizendo isso. Lá no capítulo 13, o autor volta e diz assim: lembre-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça. Me ocorreu aqui uma coisa nos que creem nos apóstolos modernos. Eu tenho muita curiosidade de esperar a morte desses apóstolos para ver se vai ser uma morte terrível. Porque não teve um apóstolo que morreu dormindo. Quer ser apóstolo? Beleza, vou esperar você morrer para ver se eu acredito em você mesmo. Mas você vai ter que morrer de alguma forma terrível. Entendem, meus irmãos, que às vezes as pessoas querem coisas para satisfazer o próprio coração. Aqui que está o detalhe, é no coração. Por isso, cuidado com notícias sobre profecias. Veja, disse o Senhor Jesus: muitos naquele dia vão me dizer. Que dia é esse aqui? O dia do juízo. O Senhor Jesus está falando sobre o dia do juízo. Muitos vão chegar para Jesus e vão falar: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônio? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu direi claramente, disse o Senhor: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, é claro que eu não sou louco de dizer que Deus não pode fazer algumas coisas. Eu, Silvio, sozinho, não tenho coragem de dizer isso, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas o comum, o ordinário do Deus, o que Deus usa para fazer, para falar conosco, já foi dado, meus irmãos. Está aqui. Se você quer saber o que Deus tem para falar para você, abre a sua Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, uma voz estrondosa, lê a Bíblia em voz alta diante do espelho. E aí você vai ouvir Deus falando com você. Deus já nos disse o que nós precisamos. Cuidado, meus irmãos. Volto a dizer, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer alguma coisa, mas a gente não tem visto Deus fazer essas coisas. Me desculpem, eu pelo menos não consigo acreditar. E eu vou te dizer por quê. Porque esse texto que Jesus disse mostra isso para nós. Ou você acha que Satanás não conhece a sua vida? Você acha que Satanás não conhece? Que não pode, entre 1000 aspas, inspirar alguém a falar a você? E, não precisa, e pode ser crente. Ouvir Satanás é uma coisa, ser tomado é outra coisa. Crente não é tomado pelo inimigo. Mas ouvir? Eu tive uma origem romanista espírita. E no espiritismo, uma das coisas que mais me animava era o anjo, era a luz. Aliás, tem muitos filmes sobre isso, né? Quando você morrer, procure a luz.
Eu cria piamente nisso. O Senhor me alcança, estou lendo a Bíblia um dia e vejo que Satanás se mostra como luz. Eu falei, ai, quantas vezes eu olhei para Satanás. Percebe, meus irmãos, que isso não é brincadeira? E que Deus pode usar o que Ele quiser usar, mas que o natural de Deus é isso, é a sua palavra. E veja, o que a gente precisa fazer num momento desse, que parece sobrenatural? Nós precisamos olhar na motivação do nosso coração. Por que você está acreditando tanto nessa revelação que foi te dada? Por que você está acreditando tanto nessa promessa bem privada e bem específica que foi dada para você? Examina seu coração. Provavelmente há algo lá que precisa ser tratado. Eu conheço uma pessoa que está esperando até hoje ser colocada nos lugares mais altos desse mundo, em termos de cargo profissional. Eu fiquei pensando, mas por que você quer chegar lá? Se está difícil de você cuidar o de hoje. Examina o coração, meus irmãos. Talvez tenha algo a ser tratado. Mas, continuando, 3 dias depois, foi a comemoração do aniversário de Faraó, e Faraó faz um banquete oferecido a todos os seus servos. Esses servos são os servos oficiais de Faraó. Imaginou um banquete feito por Faraó, meus irmãos? Como a coisa devia ser grande. E aí, em meio à festa, Faraó determina a soltura e a reintegração do copeiro. Venha, meu servo, volte a me servir. Copeiro, padeiro, esses homens todos que entregavam comidas para Faraó, era gente de altíssima confiança. Por isso que tinha aquele que bebia antes. Faraó ia tomar um vinhozinho, alguma coisa, um copo d'água, vinha o servo e bebia antes, porque vai que está envenenado. Então agora esse homem foi reintegrado e diz que o outro servo foi morto. Do jeitinho que o texto diz. Aliás, o texto fala sobre enforcamento, e isso não tem a ver com não separar a cabeça, meus irmãos. Isso não é um erro bíblico. Provavelmente aconteceu as duas coisas. A cabeça foi separada pelo enforcamento e ele foi posto o corpo no madeiro. Mas o que importa nisso aqui é que o texto diz que aconteceu tudo isso conforme interpretado por José. Exatamente igual José disse. Exatamente, conforme a vontade de Deus. Conforme no tempo de Deus. Não eram 3 dias? 3 dias. Não vai ser um reintegrado? Não vai ser um morto? Aconteceu. Porque isso aconteceu no poder e no tempo de Deus, e não no poder e no tempo de José, que não é nada. Não é porque ele interpretou, não é porque ele foi instrumento, que ele é alguma coisa de importante na história da humanidade, na história da redenção. Mas o texto termina dizendo que o copeiro não se lembrou de José. E ainda repete, porém dele se esqueceu. Essa duplicidade hebraica é fantástica, ela dá uma ênfase. Para pensar, você interpretou, você é servo de Deus, você sabia que era Deus falando, você sabia que ia acontecer. Passa os 3 dias, acontece... Toma uma aguinha. Acontece exatamente o que você fez, aí você lembra, eu fiz um pedido, está dando tudo certo, Faraó vai me atender. Acontece o quê? Nada, porque o copeiro não falou nada, esqueceu. Você já foi esquecido? Você já teve alguma experiência desse tipo? Você já teve uma experiência onde o crente faz tudo certo, tudo bonitinho, e não acontece nada do que ele esperava? O crente vivendo ali fielmente, lutando, batalhando, pelejando, e os que fazem errado ao seu redor se dão super bem. Já viu isso? E quando os poderosos mandam soltar e mandam prender de uma forma que você não está entendendo, e você fala, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Alguém já deu a palavra para você e não cumpriu? Te prometeu? Fica tranquilo, vai acontecer. Sabe aquele presente de dia de aniversário? Você vai ganhar, filhão. E não ganha.
Sabe aquela promoção? Tudo certo, seu nome é o nome da lista. Meu nome. O dia que sai a promoção foi aquele incompetente. Já passou por isso, meus irmãos? Essa é a vida comum. Mas novamente eu quero te dizer isso, as autoridades, mesmo as ímpias, estão debaixo da soberania de Deus. Veja, não é Faraó que tinha os destinos daqueles homens nas suas mãos. Não é Faraó que tem poder para soltar e para prender e para matar e para dar vida. Não é Faraó, é o Senhor. Nada está debaixo, nada foge do controle de Deus. Quanto aos servos, a gente fica pensando, por que um viveu e por que outro morreu? A preservação da vida e a retirada da vida são competências exclusivas de Deus. Eu gosto quando lá em Atos fala, os apóstolos falando com Jesus depois da ressurreição, eles falam, e o fim dos tempos, quando vai acontecer, o Senhor fala, isso não é competência de vocês. Competência, meus irmãos, é uma palavra curiosa, porque, aliás, Jesus não estava ali dando bronca, não. Ele só está dizendo, isso não compete a vocês. Vocês não têm essa condição de receber essa informação. Então, tirar a vida e dar a vida é da competência exclusiva de Deus. Passamos aí 2 anos terríveis e muitas vezes eu ouvi, a Covid tirou a vida do meu ente querido. Meus irmãos, o acidente de carro, aquele embriagado que cruzou o sinal vermelho, atropelou com muita força e levou a vida do meu ente querido. Ele que matou o meu ente querido. Quem dá a vida, meus irmãos, quem tira a vida é o Senhor. Eu não estou dizendo que é gostoso quando a gente passa por essas situações, mas eu só estou dizendo que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Esse texto deixa isso tão claro para nós. Um viveu, outro não, porque o Senhor quis. Os dois poderiam morrer, eles estavam na masmorra. Aliás, destino certo era a morte. Um viveu, outro morreu, porque o Senhor assim o quis. E o copeiro se esqueceu da bondade com que ele foi tratado, não é verdade? Porém, ainda não era a hora decretada pelo Senhor. Meus irmãos, se José é solto e liberto e fosse embora, quem ia interpretar o sonho do faraó que vinha na frente? 2 anos depois. Percebe o controle de Deus? Não era a hora ainda de soltar José, porque no tempo preciso de Deus, José vai se tornar o redentor da sua família. Mas, por enquanto, ele ainda tem que ficar nas masmorras, ele ainda tem que ficar no poço, ele ainda tem que ficar para baixo da terra. Não chegou a hora dele ainda. Duro isso, né? Mas, às vezes, a vida é assim. Você está ralando e a coisa não está funcionando. Você está fazendo tudo direitinho e não deu certo. Está buscando no Senhor. E nada. Deixa eu dizer, não é que não é nada. É porque não é o tempo de Deus. E eu não estou dizendo que ele vai dizer assim. Eu só estou dizendo que se você não entendeu ainda, é porque não era hora de entender ainda. O que a gente faz com isso? Descansa. Descansa porque a gente sabe que o melhor está sendo, aquele que tem toda a competência está cuidando da sua vida. Eu acho isso fantástico, porque nem eu sei cuidar da minha vida bem. Então tem alguém cuidando bem da minha vida, é o meu Senhor. E Deus executa soberanamente os seus propósitos. Deus faz isso usando os meios ordinários. Por exemplo, o serviço fiel de José em meio às provações, porque ele é fiel, é que ele tem contato com os oficiais, e porque ele é fiel, ele interpreta os sonhos, e isso que vai fazendo é um meio ordinário que está acontecendo aqui. Mas também Deus tem controle sobre os meios extraordinários, tanto os sonhos que foram dados àqueles homens, quanto a capacitação para José interpretar esses sonhos. Esses são os meios extraordinários. Não tem hora que acontecem umas coisas que você fala assim, eu não sei de onde veio. Não é bom quando alguém chega no hospital com um exame absolutamente zero, um positivo e outro zerado?
E aí a única conclusão que a gente pode falar foi o quê? Deus, ou você não quer que Deus cura? Não estou dizendo que Ele cura sempre. Aliás, todas as curas são o Senhor, pelos meios ordinários, medicações, tratamentos, orientações, comida adequada, e extraordinários. Percebe, meus irmãos, que isso continua acontecendo. Por isso, continue confiando e continue servindo fielmente, tendo a sua mente cativa somente a Cristo. Deus continua agindo, Deus continua cumprindo os seus santos propósitos. E Ele faz isso, sabe como, meus irmãos? Por meio da sua vida. Deus está usando a sua vida de um jeito que você não tem noção. Alguém no futuro vai falar para você: nossa, você pregou para mim e hoje eu sou crente. Talvez 20 anos depois. Me lembrei agora de uma moça que foi minha estagiária e a glória é exclusiva do Senhor. Um dia na igreja que eu estava pastoreando, ela chega e eu, uau, fulana aqui casada, com um marido, gente boa, o que está acontecendo? E ela saca a biblinha dela e abre a minha dedicatória. Quem sou eu para levar essa moça? Percebe, meus irmãos, que o Senhor continua fazendo isso por meio da sua vida. E, curioso, Deus continua fazendo isso, cumprindo seus propósitos, inclusive atrás dos seus infelizes erros. Por que os 2 oficiais foram para a prisão? Porque erraram. Erraram à luz da regra deles com Faraó. Percebe? É óbvio que eu não estou falando, continue errando que Deus está te usando, irmão. Não. Mas é para te dar um alívio. Porque às vezes, meus irmãos, a gente erra. Às vezes é até grave. Como conselho, não é, meus irmãos? A gente vê muitas coisas. Às vezes acontecem. Mas deixa eu te dizer, nem isso impede os propósitos de Deus para a sua vida. Porque aí fora tem gente falando assim, fez isso, Deus vai... Deus nem é nada. Deus está usando a minha vida apesar de mim. Aliás, Deus deve estar me usando nesse momento apesar de mim, porque quem sou eu para estar neste lugar? Este lugar é do Senhor Jesus. Que Ele esteja falando ao seu coração. Não aconteceu nada que não estivesse no controle de Deus na vida de José, como não acontece na sua vida. Como não aconteceu nenhum acaso, nenhuma sorte, nenhum azar na vida de Cristo. Nem a tentação satânica, nem a perseguição dos religiosos, nem a traição de um dos seus chegados, nem o abandono e a negação dos outros apóstolos na hora do sufoco, nem a violência física e moral que Jesus experimentou, o próprio Deus homem, nem a corrupção do sistema. Ou você acha que sistema corrupto é novidade no mundo? Jesus foi preso por causa da corrupção do sistema, aceitaram testemunhas falsas. Sistema corrompidíssimo. Aliás, o pessoal jogou com a regra. Nem a perversidade das lideranças religiosas, nem o pouco caso das autoridades. Eu lavo minhas mãos, agora é contigo, se vira. Sabe quem experimentou tudo isso, meus irmãos? Jesus. Eu estou falando de Jesus. Jesus foi para a cruz do Calvário por conta... Tudo isso foi usado para levar Jesus para a cruz do Calvário, porque o plano de Deus era Jesus ir para a cruz do Calvário na plenitude dos tempos, no tempo exato, absolutamente exato. E ele não ficou preso debaixo do solo. Jesus ressuscitou, meus irmãos. Jesus foi assunto aos céus. Ele venceu a morte. Ele está à direita de Deus Pai. Não tem poço que segure Jesus. Se isso é assim com Ele, e nós somos co-herdeiros com Ele do trono, lá da presença diante do Pai, percebe que você está numa situação excelente.
Eu não estou dizendo que os problemas vão desaparecer quando você passar daquela porta. Eu só estou te mostrando que tudo isso está debaixo do controle de Deus. Porque todos os propósitos de Deus têm seu tempo específico, seu tempo preciso. Segundo o próprio tempo dele, ele que estabelece isso. E não nos compete saber o tempo, meus irmãos. Não adianta ficar querendo saber o futuro. O futuro não nos compete. Para que você quer saber o futuro se você não tem competência para lidar com ele? Para quê? Não é porque Deus não possa te falar, claro que Deus pode falar, mas não está nas nossas competências. A nossa competência, o que a gente tem que fazer, já foi dito o que a gente tem que fazer. E é isso que a gente deve seguir. Sabe o que te compete neste mundo? É lembrar que ele não se esqueceu dos seus. Isso compete a você. Nós não precisamos mais dizer para Jesus, como aquele ladrão na cruz, que disse para se lembrar dele quando viesse o reino. Você não precisa mais dizer, Jesus, lembre-se de mim quando vier o teu reino. Sabe por quê? Porque Jesus não te esqueceu. Ele já te salvou. Seu nome já está escrito no livro da vida antes da própria criação. Por que você está preocupado? Se Jesus, tudo bem, aquele servo esqueceu de José, mas Jesus não, meus irmãos. E tem hora que bate e não bate? Fala a verdade. Tem hora que você fala, todo mundo me esqueceu. A igreja me esqueceu, pastor, naquela situação que eu passei, ninguém me viu. Meu pastor não me visitou lá, pastor, naquela época. O meu chefe não cumpriu a palavra dele. A gente experimenta esquecimentos, menos de Jesus. Jesus não esqueceu de você. Ele mesmo já conquistou a sua vida quando ele venceu a morte. Ele manifesta a salvação das pessoas no tempo dele. Talvez você esteja orando por alguém e fale, caramba, estou orando há tanto tempo e fulano não se converteu. Continue. Continue orando. Seu papel é esse. Seu papel não é saber o futuro. E um dia, quiçá, vejamos a conversão dessa pessoa. E aí você vai lembrar do quê? Jesus não esquece. Talvez isso possa nos confundir, mas é Jesus que dá a vida e é Jesus que retira a vida no tempo preciso. Nós somos pessoas responsáveis, temos que ser responsáveis, porque crente é um povo responsável. Ponto. Mas a sua responsabilidade não garante absolutamente nada. É só você cumprir o seu dever. Quando alguém fala assim, nossa, fulano fez isso, você não elogiou? Eu falei, puxa, é mesmo, né? Devia ter elogiado. Mas sempre me vem à cabeça assim, ele não fez mais que obrigação? Porque tudo pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, você não tem controle sobre a sua vida. Você não tem segurança que você mesmo crie para você. Você tem que viver a sua vida desfrutando da presença de Deus, desfrutando dessa certeza que Deus não se esqueceu de mim e que o dia exato pertence a Ele. E mais, Ele vai voltar no tempo preciso. 2000 anos já quase se passaram e Jesus não voltou ainda. E não chegou o tempo. O que a gente tem que fazer? Volta, Senhor Jesus, estou esperando. Enquanto isso, vou vivendo, Senhor, mas eu estou esperando, Senhor. Enquanto isso, vou vivendo, mas eu estou esperando, Senhor. É assim que a gente vive, com essa santa expectativa da volta de Jesus. É isso que ele diz para os apóstolos, vai vir o poder do Espírito Santo e vocês naturalmente vão ser minhas testemunhas. Testemunhas de algo que eu faço até eu voltar. Mas até eu voltar, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Então, meus irmãos, cabe a nós vivermos dessa forma. Vivemos esperando pela volta de Jesus, anunciando quem é Jesus, na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito de Jesus. É isso que a gente faz. Saia daqui nessa manhã com essa certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Tudo funciona no tempo dele. Ele usa todas as coisas, porque tudo pertence a Ele, para conduzir a sua vida até a morada com Ele.
Aí sim nós vamos saber de algumas coisas a mais. Mas até lá, meus irmãos, sigamos servindo ao nosso Senhor com toda a alegria no nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela lembrança que o Senhor nos dá sobre si mesmo. Quem é o Senhor? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que é visível e invisível. Obrigado, Senhor, por nos lembrar disso. Precisamos ser lembrados disso. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano sobre o universo. Como é bom ser teu, Senhor. Obrigado por isso. E obrigado também por nos lembrar da volta de Jesus. Nos guarde até lá, Senhor, é verdade, te pedimos isso. Nos sustente até lá e nos use até lá, para a tua própria glória, para que de fato e de verdade sejamos aqueles que são chamados de irmãos de Jesus, aqueles que são chamados de cristão. No nome do nosso Senhor Jesus oramos. Amém. Vamos pôr em pé, meus irmãos, vamos cantar alegremente